Querido irmão, querida irmã, nós estamos aqui nessa terça-feira, dia 20, onde nós vamos refletir nesse programa Aprofundando na Fé, através da TV Votorantim, a salvação cristã. A salvação que vem de Deus, para todas as pessoas. E fala assim, que a salvação era para todos os homens e do homem todo. A salvação, ela é abrangente. Deus, Ele quer fazer, né, um projeto na vida do ser humano para que em todas as dimensões apareça ali o plano de salvação de Deus. Em todas as dimensões da vida do ser humano apareça ali o plano de salvação de Deus. Por isso então, Jesus Cristo ele vem e fala assim, não existe já mais nenhuma condenação. Em Jesus Cristo fomos libertados. Para vivermos Jesus Cristo, se nós vivermos Jesus Cristo, vamos partir também, né, desse fim de semana, da liturgia desse fim de semana, onde a liturgia ela nos fala, né, que nós devemos trazer Jesus Cristo para a nossa vida se tornar um dom de Deus. Isso é salvação, isso é libertação. Jesus Cristo ele vem para nós para que a nossa vida seja um dom de Deus. Não, e um dom de Deus não para nós, né, para alimentar, né, o nosso sentimento de vaidade. Fala assim, tem muita gente que fala assim, não, eu tenho Deus dentro do meu coração, e vive muitas vezes se exibindo. Eu tenho Deus dentro do meu coração. Porque não é isso, isso não diz nada. Com palavras a gente não testemunha muita coisa. É lógico, a palavra é para anunciar, né, para revelar. A palavra, ela é um instrumento da revelação. Agora, o testemunho se dá com obras, com serviço. Daí sim a gente dá testemunho. Então, nós temos que ser libertados totalmente. Não dá para ser parcialmente. Não existe como ser parcialmente. Então, tem que ser ilimitado. Tem que ser uma salvação ilimitada. Ela tem que abranger todas as dimensões da nossa vida. E esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é para que a nossa vida, né, o processo de libertação que acontece na nossa vida, ela atinja o ser humano como um todo. Na dimensão familiar, por exemplo, uma pessoa tem uma dificuldade para viver com a família. Existe muita dificuldade, ainda mais no mundo de hoje. Existe muita divergência de ideias, principalmente entre os pais e os filhos. Existem muitas divergências de ideias. São raras as famílias que vivem, né, assim, um mesmo pensamento. Então o que acontece? A gente precisa ser libertado disso. Saber conviver, né, entre essas diferenças, essa diversidade de ideias que existe, essa diversidade de necessidades que existe. O jovem tem uma necessidade. O adulto tem outra necessidade. A criança tem outra necessidade. O idoso tem outra necessidade. É uma diversidade muito grande. E que tem que conviver. Tem que haver ali uma convivência, um jeito de convivência. E ali tem que estar, acima de tudo, esse plano de salvação de Deus. A gente tem que viver esse plano de salvação de Deus. Que é para todo homem. Quer dizer, para a criança, para o jovem, para o adolescente, para o jovem, para o adulto, para o idoso, para todo homem. Todas as pessoas têm que viver esse plano de salvação de Deus. E para o homem todo, em todas as fases da vida. Por isso que é importante a gente educar os nossos filhos na espiritualidade, na religião. E trazendo sempre isso diante dos nossos filhos. O que eu vejo que acontece muito hoje é que as pessoas não sabem argumentar. Quando vão educar o filho para a espiritualidade, parece que não tem argumento, para chegar e trazer para dentro da reflexão, ainda quando criança, algo consistente, que a criança possa absorver e trazer para dentro da sua vida essa realidade de libertação, de salvação que vem de Deus. Daí a pessoa começa a viver os critérios mundanos, os critérios do mundo. A criança já começa a partir daí a viver essa outra realidade paralela,
que é criada por nós mesmos. Nós mesmos criamos essa realidade paralela, mundana, que muitas vezes vai ser o ponto referencial da vida do ser humano que nós preparamos para o mundo. Por quê? Porque quando nós trazemos uma pessoa para o mundo, nós somos responsáveis pela educação dessas pessoas. O que acontece? Nós queremos que a pessoa tenha sucesso profissional, nós queremos que a pessoa seja influente, seja reconhecida socialmente, profissionalmente, né? Então a gente começa a preparar a pessoa, né, para ser ter uma vida social perfeita, uma vida profissional perfeita, né? A gente quer que prepare a pessoa para ter uma vida familiar perfeita, assim, aos nossos moldes. Por quê? Porque a gente quer que ele case com uma pessoa boa, tranquila, sincera. A gente quer que ele case com uma pessoa, ou ela, né, no caso, case com uma pessoa honesta. Mas aí a gente esquece da espiritualidade, da presença de Deus. E é preciso, né, o ser humano crescer tendo em conta de que ele é animado por um Espírito de Deus, um Espírito poderoso de Deus. E nós muitas vezes deixamos de lado essa reflexão, sabe? Essa parte da educação. Hoje nós vemos aí, né, a sociedade, ela não aceita mais a educação religiosa dentro das escolas. E é necessário. É necessário. Porque o ser humano, a gente fala assim, nós somos apenas um ser animado quando nós nascemos. A gente não tem consciência de nada. E depois é a formação, né? Nós vamos recebendo informações que vão, né, criando uma personalidade em nós. Uma personalidade que nós trazemos, que devemos trazer. Por isso que é importante a gente ser criado em família. Nós temos que ser criados dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Tudo que nós recebemos dentro da nossa família é tradição. Se nós temos um pai e uma mãe que traz uma tradição familiar, isso pode ser dentro da religião, dentro da sociedade, dentro da convivência familiar, nós vamos trazer para dentro de nós e viver também essa tradição. Nós estamos perdendo a nossa tradição. As pessoas estão recebendo todas essas informações, né, e estão perdendo toda a tradição familiar. Aquela tradição que vem dos nossos avós, que vem lá dos nossos bisavós, e que nós recebemos hoje. Até hoje eu lembro muito da minha avó, né? A minha avó viveu há quantos anos? E eu me lembro até hoje da minha avó, dos doces que a minha avó fazia, das coisas que a minha avó ensinava. Sentava com a gente na sala, naquele tempo, não tinha sofá, não tinha nada, a gente sentava em cadeira mesmo. E na cadeira onde a gente sentava, o que acontecia? A minha avó ali, né, ela tinha paciência de começar a nos ensinar as coisas, né, trazer para dentro da nossa consciência o que é bom, o que é ruim, como que nós devemos nos relacionar com as pessoas, né, como que nós devemos nos relacionar com o meio ambiente, o respeito que nós devemos ter com as pessoas. Hoje já não existe mais isso, né? Hoje é olho por olho, dente por dente. Se as pessoas muitas vezes elas vêm até nós de uma maneira meio agressiva, logo a gente quer dar a resposta e sai ainda, né, se exibindo, falando, viu, fulano falou para mim uma coisa e eu respondi na lata aquilo que ela me disse. Que coisa feia, né? Um ser humano agressivo, que não sabe conviver, ganancioso, invejoso. Fomos feitos para isso.
Tudo isso precisa ser libertado dentro de nós. Nós precisamos nos libertar disso. A ganância, por exemplo. Quanta coisa má a ganância promove dentro do nosso meio social, né? Nós vemos aí a questão da corrupção nos poderes, em todos os poderes, tudo há corrupção, né? Em todos os lugares há corrupção. Eu falava isso, né, essa semana na igreja, né? O ser humano, ele tem essa tendência de corromper o outro para obter vantagem. Às vezes é uma coisinha mínima. A gente quer agradar o outro, não porque a gente ama o outro, não porque a gente considera o outro. Às vezes a gente quer agradar o outro porque, olha, eu posso precisar dele amanhã, hein? E a hora que eu precisar dele, eu quero a atenção dessa pessoa. Eu preciso da atenção dessa pessoa. Eu sou pretensioso e eu preciso me libertar da pretensão, né? Então, nós vemos aí que muitas vezes eu preciso ser libertado de uma maneira mais abrangente da minha vida. A abrangência da libertação, ela tem que atingir todos os pontos da minha vida, até aqueles que muitas vezes está meio oculto, meio esquecido, mas é uma prática minha. Eu pratico isso. Às vezes uma pessoa, às vezes é pessoa que nem eu conheço direito, não conheço muito bem a pessoa, sabe? E daí o que acontece? Eu vou dar um presente bonito para essa pessoa. Você já recebeu um presente bonito? Toma cuidado. Pense, sabe, analise bem, sabe, o fundamento desse presente que você recebeu. Às vezes sai caro, hein, o presente. Sai muito caro. Eu quantas e quantas vezes eu vejo a pessoa recebendo aquele presente maravilhoso, bonito, todo bem preparado, né? E a pessoa fica até empolgada com aquele presente, né? Fica emocionada com aquele presente. Depois vem a cobrança, né? Viu? Ó, o negócio o evangelho desse domingo passado, viu? Jesus, um lugar aí para nós, um à sua direita, outro à sua esquerda. Tiago e João, filhos de Zebedeu, né? Seguiram Jesus Cristo mal intencionado. Precisa libertar da má intenção, vivendo com Jesus Cristo, caminhando com Jesus Cristo e mal intencionado. E os outros também, os outros 10, quando souberam disso, se revoltaram, se rebelaram contra eles. Porque falou, por que eles têm o direito de sentar uma à direita e outra à esquerda de Jesus? E nós, como que nós vamos ficar nessa história? Pensamos nisso? Será que nós pensamos? Pedro, lá na semana passada, quando se dirige a Jesus e fala assim, eis que deixamos tudo e te seguimos. O que Pedro está querendo ganhar com isso? Quando Jesus Cristo, né, ele fala que é necessário se aproximar de Deus. Então a gente precisa se libertar disso. A libertação, e somos nós que devemos acolher esse processo de libertação. A intenção de Deus é libertar todos de uma maneira abrangente em cada um. Agora precisa acolher, sabe, esse projeto de Deus, essa intenção de Deus. Porque muitas vezes, né, a gente deixa lá, como aquela pessoa que limpa a casa, e limpa malemar, limpa por cima assim, sabe? E parece que está tudo limpo, mas se a gente prestar atenção num cantinho, tem lá uma sujeira, tem uma poeira. A gente olha no canto do teto, tem uma teia de aranha, né? Então não limpou direito. Às vezes nós não vasculhamos o nosso ser, né? Nós não mergulhamos dentro do nosso ser para ver se não existe ainda alguma coisa que precisa de libertação. E isso faz com que nós soframos. Isso traz sofrimento primeiramente para nós, né? Porque isso traz para dentro de nós uma preocupação, uma ansiedade. Quando eu vivo essa possibilidade da necessidade de atenção de uma pessoa, e isso precisa ser comprado, sabe?
Isso tem um preço. Isso traz uma ansiedade para mim, porque todo dia que eu me encontro com essa pessoa, eu tenho que fazer uma sondagem nessa pessoa, se está tudo controlado. Será que está tudo sob controle? Né? Será que, sabe, eu estou dominando ainda a situação? Eu não fui libertado, não existiu a libertação ainda de uma maneira plena como deve ser. Eu fui chamado para a libertação, né? Eu me propus a libertação, mas nessa proposta eu fiquei meio que, sabe, deixei de lado muitas coisinhas miúdas, coisinhas que muitas vezes eu não dou importância, mas que são necessárias para que a plenitude da libertação aconteça dentro do meu ser, né? E daí eu quero completar esse plano corrompendo. Eu preciso corromper as pessoas, as pessoas influentes. Quantas pessoas influentes? Daí eu falo assim, viu, vamos comprar um presente bonito lá para o fulano, vamos trazer o ciclano para almoçar, para jantar aqui dentro da minha casa, né, da nossa casa, né, para que a gente tenha um pouco mais de intimidade com ele. Amanhã depois a gente precisa da pessoa, e daí como que a gente vai chegar até a pessoa e pedir alguma coisa que a gente está precisando? Então vamos lá sensibilizar ele, mostrar para ele que nós queremos a amizade dele. Isso é corrupção, porque consideração não precisa de nada disso. Se nós considerarmos, se nós amarmos as pessoas, não precisa disso, não tem necessidade disso. Isso acontece naturalmente. Quantas pessoas, eu tenho amizade com muitas pessoas, influentes até, podemos dizer, de passagem, que eu também, como diácono da igreja, recebo das pessoas uma atenção que eu preciso controlar, eu não posso deixar viver por isso. Isso não pode ser, sabe, o centro da minha vida religiosa, né? Eu, como diácono, tenho que ser simples, humilde, e tenho que saber administrar essa questão, muitas vezes, da proximidade das pessoas. Mas eu tenho amizade com pessoas que têm influência e que o relacionamento aconteceu assim naturalmente, não houve nada, sabe, de troca de presentes, de elogios, nada. Tudo aconteceu numa naturalidade, coisa mais linda do mundo. E não existe ninguém preso a ninguém, ninguém engessou ninguém, sabe? Porque o gesso, ele dá a impressão de falsa liberdade. A pessoa está livre, mas está com os braços ali tudo engessado, tudo, né, não pode se mexer direito. Então, é isso que nós precisamos. Precisamos de liberdade, de libertação, de salvação. E Deus promove essa libertação, essa salvação, para todos os homens e para o homem todo. Quantas e quantas vezes eu deixo de estar totalmente libertado, como diz no texto da libertação, né? É preciso que se liberte na totalidade. E nós muitas vezes deixamos de viver isso por pretensão, né? Porque nós trazemos dentro de nós esse espírito da corrupção. Por isso que está tudo desse jeito aí o Brasil. A FIFA, né? Vê como é que está lá a FIFA, um órgão internacional que é controlado por diversas pessoas do mundo, de países, né? Quantos países que se dizem austeros e que está lá, né, em uma investigação terrível de corrupção. Nós vemos aí a questão dos nossos políticos hoje no Brasil. Que coisa triste que vem acontecendo. Para conseguir benefícios, e não são pequenos, não são poucos, né, corrompem as pessoas. Dinheiro. E a gente pode corromper as pessoas de várias maneiras, com um sorriso, com um elogio, né? Com muitas vezes até a prestação de um serviço necessário até, que nós devemos fazer, não para corromper, mas por amor. Eu tenho que fazer isso, porque eu amanhã depois... Tem gente que fala assim, sabe, na cara da gente, eu tenho que fazer isso, porque amanhã eu posso precisar. Não é por isso que a gente tem que fazer, não. Se for por isso, está errado. Eu tenho que fazer porque eu amo a pessoa, porque eu tenho um compromisso com Deus. Eu fui libertado do egoísmo, da ganância, da avareza, e através dessa libertação eu me sinto chamado a acolher a pessoa, a prestar esse serviço para essa pessoa num determinado momento da vida. Sejamos libertados, meus irmãos, minhas irmãs, de verdade, sabe? Na íntegra, na totalidade, em tudo,
para que essa experiência com Deus possa ser sentida também pelas pessoas próximas de nós. É muito bom que isso aconteça. Nós estamos encerrando essa terça-feira. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos acolha nessas dificuldades que nós vivemos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos nós a bênção do nosso Deus, que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A presença de Deus nos enriqueça no compromisso de servir a todos os nossos irmãos. Muito boa noite.